Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos assistem em mais uma live. Queria, desde já, agradecer a todas as pessoas, todos os amigos e amigas que nos acompanham pelas nossas redes sociais e que nos assistem nesse momento. É sempre uma satisfação e uma honra muito grande poder merecer a atenção e a audiência dos amigos, sobretudo dos nossos amigos e amigas aqui de Piqué Carneiro. A exemplo de todos os nossos outros debates, né, temos aproveitado desse momento de pandemia para levar conhecimento e discussões sobre temas da atualidade, temas que interessam a todos, né, e hoje, sobretudo, vamos tratar da juventude, né, da juventude sobre a ótica do trabalho, do mercado do trabalho, da inserção do jovem, né, e daí falando em juventude, não poderíamos discutir esse assunto com outra pessoa que não dois jovens, dois amigos piquenses, conterrâneos nossos aqui, que cada um, dentro da sua perspectiva, dentro da sua área, dentro da sua compreensão, atuam, né, são empreendedores, né, fizeram da juventude, das oportunidades que tiveram, transformaram-as em realidade, e hoje eu trago aqui dois grandes amigos piquenses, nossos conterrâneos, que ganharam o estado aí, cada um são empreendedores, dirigem empresas conhecidas no estado todo, no país inteiro, e saíram daqui, estão aqui, na verdade, na nossa terra, né? Bati um papo aqui com eles antes de entrarmos ao vivo, todos estamos aqui em Piqué Carneiro, embora não possamos nos encontrar, né, em razão da pandemia, mas para mim é uma honra trazê-los aqui para discutir um tema de muita importância, sobretudo para os nossos jovens, né? Vamos falar um pouco hoje sobre a política na criação de oportunidades para os jovens, né? Sobretudo para que os jovens possam empreender e desenvolver as suas habilidades, né? Nós vamos conversar hoje aqui com um amigo, Aleph Amaro, ele que é empreendedor, jovem, muito jovem ainda, mas de uma visão, quem tem a oportunidade de acompanhá-lo pelas redes sociais dele, né, pela visão, pelo empreendimento, pelo desprendimento, né, de sempre estar inovando e levando aí conteúdos a partir dos negócios que ele gerencia, sócio empresário aqui de duas grandes empresas conhecidas nossas aqui de Piqué Carneiro, a Acesse e a A2, e o nosso outro convidado, doutor Breno Aires, meu colega jurista, operador do direito, né, bacharel em direito, e também um jovem empreendedor, muito jovem mesmo, assim como o Aleph, e que já também empreende aí e leva o nome da empresa que dirige para todo o estado e para todo o país. Então, nós vamos aqui, na verdade, aprender, como nós temos feito em todas as nossas lives, né, com amigos, com pessoas que têm muito a contribuir, sobretudo nesse momento, né, especificamente com relação a essa live, com a juventude, com os nossos jovens aqui de Piqué Carneiro. Então, quero agradecer a todos que nos assistem, já nesse momento em que estamos iniciando a nossa live, e vou convidar aqui os nossos convidados para a gente começar a bater o bate-papo sobre o tema proposto para hoje. Meu amigo Aleph Amaro, boa noite, meu amigo, tudo bem? Teu microfone estava desligado. Ativa aí. Boa noite, doutor Tiago. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Fique à vontade. É uma honra recebê-lo aqui, você ter aceitado o nosso convite para debater conosco esse tema que eu acho que ele é muito peculiar. Você que é um jovem que já trabalha há muito tempo, tem um empreendimento de sucesso aí nas empresas que dirige, todos que acompanhamos as suas redes sociais conhecemos, e queremos ouvir de você hoje as suas experiências, os desafios, como foi, que você tenha contribuído com os nossos jovens aqui de Piqué Carneiro. Fique à vontade, meu amigo. Pronto, primeiramente uma honra estar aqui participando dessa live. Confesso que fiquei surpreso com o convite e fiquei muito feliz também e espero contribuir. E para quem não me conhece, meu nome é Aleph Amaro, sou filho de Piqué Carneiro, nasci aqui em Acopiara, porém passei 15 anos da minha vida aqui em Piqué Carneiro. Aos 16 fui para Fortaleza e de lá entrei no mercado de trabalho e comecei a empreender, né?
e hoje sou diretor da Dois Soluções, empresa Química Carneiro, sede Química Carneiro, e sou gerente também da Acess, que foi meu primeiro emprego e meu primeiro trabalho, tá certo? E hoje nós trabalhamos com municípios, nosso foco principal, nosso nicho principal são prefeituras, câmaras, órgãos públicos, né? Então a gente está aí diretamente interligados, né, na política. Estamos vivenciando cada dia esse processo da nova política e com muitos desafios, mas animados, porque tudo está se modernizando. E a nossa proposta é essa, levar a tecnologia aos municípios, né? Hoje a Acesse tem 9 anos, vai fazer 9 anos agora em dezembro, e para nós é uma honra. Sempre que andamos pelos municípios, falamos que somos do Piqué Carneiro, todo mundo acolhe muito bem isso, como também tem outras pessoas que trabalham na área pública, que é daqui, e realmente é um município que é bastante conhecido por pessoas que trabalham nessa área, tá certo? Como o Breno, né, seu pai, e para a gente é um motivo de alegria, levar o nome de Piqué Carneiro por onde a gente passa, e dizer que estou muito feliz, empolgado por essa live, tá certo? Na parte familiar, sou pai de 2 filhos, um tá chegando e o outro já tem 1 ano e 4 meses. Sou esposo da Graziele, minha linda, e estou construindo essa família maravilhosa. E espero contribuir bastante, falar sobre esse tema que é empreender. Empreender é criar, empreender é passar por cima de desafios, e com certeza todos que estão assistindo, com certeza a gente vai contribuir muito com muito que a gente aprendeu e que aprende cada dia. Sem dúvidas, meu amigo. Você falou uma coisa interessante, que é uma marca, sobretudo do povo de Piqué Carneiro, que é ser um povo acolhedor. Eu tenho certeza que quando você diz que leva o nome de Piqué Carneiro e as pessoas lhe recebem bem, é porque é recíproco, né? Todos que chegam aqui também são bem acolhidos, como eu fui. Então, obrigado, e vamos convidar aqui o nosso outro convidado, o amigo Breno Aires, nosso colega operador do direito, e também empresário, jovem, que muito a contribuir com as nossas discussões de hoje. Queria te agradecer, Bruno, por ter aceito o nosso convite, tá certo? De pronto, para falar sobre um tema que, dentre tantos outros, é de muita importância também, né, para os jovens, para os nossos concidadãos aqui de Piqué Carneiro, e eu tenho certeza que você também tem muito a contribuir, né, pela visão empreendedora, pela juventude, com essa parcela aqui de amigos de Piqué Carneiro, com as suas experiências, com os desafios que certamente enfrentou, e lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade. Boa noite, doutor Tiago. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. Gostaria de agradecer ao doutor Tiago pelo espaço que está me cedendo para poder estar debatendo um pouco com vocês. Assim, agradecer ao amigo Aleph aí, primo, irmão, criado junto com a gente aí. E assim, eu na realidade sou nascido em Fortaleza, certo? Porém, minha família inteira é daqui do Piqué Carneiro. O Aleph, meu primo, criou aqui. Meu pai, o Antônio Carlos Albaniza, filho do Armando. Então, assim, mesmo eu tendo nascido em Fortaleza, a minha vida inteira foi basicamente aqui no Piqué Carneiro. Então, eu me considero hoje um piquense de coração, certo? Hoje eu sou bacharel em Direito, certo? Terminei minha graduação há 1 ano e sou sócio administrador da empresa M2A Tecnologia. Como o Alfa até já falou agora há pouco, nós trabalhamos na mesma área, né, que é o setor público, cada um no seu espaço, né? A empresa que eu trabalho hoje, que eu sou dono, já visa a questão mais de um outro setor, certo? Mas, de uma forma ou de outra, não deixa de ser um empreendimento, entendeu? Você ter todas as diversidades que a vida nos traz para poder tentar entrar no mercado de trabalho, entendeu? Então, assim, eu espero que eu possa contribuir um pouco, né, com o debate, com a nossa experiência, né, que a gente já tem aí, a empresa hoje vai entrar no 4º ano dela.
E espero que tenhamos um debate altamente produtivo e rico de informações para todos que estão acompanhando. Obrigado, Breno. Então, assim, vamos, né, começar o nosso bate-papo hoje sobre esse tema que é a política na criação de oportunidades para os jovens empreendedores. Né? Todos nós sabemos, e sobretudo no Ceará, que falar de juventude, né, falar de mercado de trabalho, sobretudo nesse momento de pandemia, em que as dificuldades se agravaram, né, é algo muito desafiador. Né? Eu, apesar de ser um pouco mais velho que vocês, mas ainda me considero jovem e tenho sentido pelos amigos e pela amizade que construí aqui em Piquet Carneiro, ainda muita dificuldade, né, na inserção do jovem no mercado de trabalho, que não é uma realidade só nossa aqui, mas do Estado e do país como um todo. Né? Então, daí a importância da gente debater políticas públicas e de que forma, né, o poder público pode contribuir para inserir esse jovem no mercado de trabalho, né, nos espaços de decisão. Né? Eu acho isso bastante importante. Lembro aqui agora que em 2013, ainda quando a presidente Dilma Rousseff, foi sancionado o Estatuto da Juventude. Você veja que eu milito na política, de um modo geral, e também na política partidária, desde criança, desde os meus 9 anos, e desde lá a gente já falava, né, em juventude, em garantir espaço para a juventude, no mercado de trabalho, na cultura, de todas as formas, na educação, sobretudo, e somente em 2013, agora, bem recentemente, foi que se criou um sistema, se tentou, né, criar um sistema, através do Estatuto da Juventude, para inserir os jovens nos espaços que já deveriam estar sendo ocupados desde muito tempo. E no mercado de trabalho não é diferente, né? Daí a importância. E nós sabemos dos desafios, das dificuldades que são comuns a uns, diferentes para outros, né? E daí, assim, de início, com essas ponderações, eu queria ouvir de vocês como foi, né? Como jovens ingressar no mercado de trabalho. Como eu disse, há situações diferentes das outras, uns com mais dificuldade, outros não, mas o que é comum na juventude, seja naqueles que têm mais oportunidades, seja naqueles que têm menos, são os sonhos. Isso é sem dúvida, né? Todos os jovens, eles sonham com alguma coisa, seja em desenvolver as suas próprias habilidades, trabalhar, né? Constituir uma família linda como essa do Aleph aí que ele mencionou. Então, assim, que desafios eu queria ouvir de vocês, que vocês tiveram no início, né? Eu me lembro agora, e eu tenho certeza que com vocês não foi diferente, vocês já ocuparam um espaço no mercado de tecnologia, né? Mas às vezes as pessoas olham para a gente como se a juventude não fosse sinônimo de ser capaz, né? Eu mesmo conto aqui já de início uma experiência para vocês, não é uma, nem duas, nem 3 vezes que chegam pessoas no meu escritório. Quando chega, abre a porta e pergunta, doutor Tiago está aí? Aí eu disse, sou eu. Aí eu pensei que era um homem. As pessoas não acreditam muito, confiança na juventude, né? E eu acho que é um ponto de partida para a gente iniciar a nossa conversa hoje com esse exemplo que eu me lembro agora, que é bem recorrente na minha vida. Então eu queria ouvir de vocês, né? Fiquem à vontade, como foi o início de tudo, né? Passando pela questão da educação, das oportunidades que vocês tiveram para chegar até esse momento. Vamos começar aqui, certo? Bom, eu, quando estava terminando assim, o ensino médio, surgiu a oportunidade, né, de trabalho, e essa oportunidade eu agarrei com unhas e dentes, né? Então, eu comecei a trabalhar, certo? Então, eu comecei a aprender o que eu ia fazer, né? Então, meu irmão me convidou, Aleph, vamos montar uma empresa, você está estudando ainda, mas você vai aprendendo, e eu comecei, né? Comecei a aprender, fui criando gosto, até então eu estudava e trabalhava, então eu estudava à tarde e trabalhava pela manhã. E ali eu fui começando a mergulhar nesse universo que é a área pública.
E quando eu terminei o meu terceiro ano, a gente montou a empresa. Aí daí eu fiquei em tempo integral na empresa, então consegui avançar cada vez mais. Engraçado que o doutor Tiago estava falando sobre essa questão do preconceito, né? Digamos que é um preconceito mesmo que as pessoas elas têm com a pessoa jovem, né? Porque empreender é resolver um problema. Então, quando você chega para resolver aquele problema, muitas das vezes as pessoas pensam que você não é capaz, que você é jovem, que você não tem aquela experiência adequada. E isso aconteceu muito, né, na minha história. No início da Acesso, principalmente. A empresa estava começando, não tinha muitos clientes, né? E as pessoas elas ficavam meio assim, será que vai resolver? Né? E é engraçado que essa confiança a gente foi adquirindo aos poucos. Uma das estratégias que eu posso até compartilhar aqui com vocês, a questão, por exemplo, que é simples, mas é muito real, é a questão da roupa, né? Da visão, da imagem que eu estou passando. Então, naquela época, eu andava mais social, né? Tentava mostrar que eu era mais maduro, né? Para que as pessoas elas conseguissem enxergar que havia credibilidade, né? E engraçado que toda vida que no pós a gente viu o resultado e as pessoas elogiavam, gostavam, aí a gente não tinha mais problema. Mas aquele início realmente era bem difícil. É tanto que hoje, depois de construir toda uma história, de construir todo um legado que a gente está construindo ao longo desses 9 anos, a gente mudou um pouco das nossas roupas, né, do nosso visual, passou para uma linguagem mais tecnológica, mais Google, né? Mas esse foi um dos grandes desafios que eu passei, tá certo? Outra coisa, um grande desafio também que eu passei é a questão digamos, da timidez, né? Falar em público, por exemplo. Isso é um dos grandes... Você superou de boa. Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo essas técnicas, né? Mas eu tinha muito problema com pessoas, né? De estar numa sala, de demonstrar um sistema para 20 pessoas, por exemplo, né? E isso eu acredito que lá no final será uma das minhas sugestões. Eu acredito que na escola a gente precisa aprender cada vez mais sobre isso, de falar em público, porque a gente está em público o tempo todo. Hoje tem as redes sociais, né? A gente fala olhando para o telefone, faz um stories, isso ajuda muito, mas antigamente não tinha. Então, quando a gente chegava naquela reunião, chegava naquele lugar, a gente enfrentava esse desafio, né? E isso é um desafio que foi vencido, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que o Breno também vai contar um pouquinho das experiências dele, mas realmente o pessoal não quer acreditar no jovem, né? Sendo que hoje nós vivemos num mundo tecnológico, nós vivemos numa tecnologia e somos nós que muitas vezes oferecemos isso para eles, né? Então, a gente agora está meio que mais por cima, né? E estamos saindo na frente. Por isso que eu digo para você, jovem que está ouvindo essa live, fica atento, né, às novas tendências. Você que vai levar essa tendência para o mercado de trabalho. Aí o Breno pode complementar um pouquinho. Muito bem. Que o Alan falou aí, as experiências que a gente tem são bem similares, certo? São experiências bem... Assim, acho que o doutor Tiago, mais que eu, que já está atuando no ramo do direito, sabe o quanto é difícil você chegar para atender um cliente e ele lhe olhar assim, e você sentir no olhar da pessoa que ela não está te dando credibilidade pelo fato de você ser uma pessoa nova, achar que você está recém-formado, então você não está pronto para resolver determinadas problemáticas. Mas, assim, nada mais gratificante do que você superar as expectativas dessa pessoa e conseguir solucionar esse problema da melhor forma, né? Então, assim, como é que tudo começou na minha vida? A questão de gerir empresa. Eu, desde pequeno, eu sempre acompanhei meus pais no serviço deles, certo? Meu pai ainda hoje trabalha com o setor público, né? Na época ele tinha uma empresa, Aspec, que fazia a parte de contabilidade. E junto a isso, ele também fazia a parte de assessoria jurídica. E eu sempre fui interessado em acompanhar ele nessas assessorias. Então, aonde que vem o empreendimento daí?
Empreender é, como o Mário falou, é você dar uma solução para uma determinada problemática, certo? Então, o que acontece? Nesse nosso dia a dia de serviço, de assessoria, percebemos que em um determinado ponto de um processo de licitação existia uma carência muito grande para a resolução daquilo ali. Como a gente sabe, a parte de licitação ela segue uma série de princípios, e dentre esses princípios tem o princípio da celeridade, que fala que o quê? Aquele processo ele precisa ser célere, ele precisa ser eficiente, certo? Então, o que acontece? Nesse momento, nós percebemos que havia uma dificuldade para realizar determinado procedimento na licitação. Então, é aí que surge a ideia. Por que não, por meio de um sistema, automatizar todo esse processo para que isso seja muito mais célere, para que isso possibilite a administração pública andar de uma forma melhor. Então, foi aí que a gente desenvolveu um software que faz a cotação de preço, certo? Que é exatamente essa parte que eu te falei, da licitação. Graças a Deus, assim, hoje, a empresa com quase 4 anos, a gente trabalha em cerca de 90% do Ceará hoje. Trabalha no Rio Grande do Norte, trabalha na Paraíba, no Pará. Então, assim, hoje, graças a Deus, tem uma aceitação muito grande. Mas, como o Aleph falou, eu diversas vezes eu tive que ir para dentro de uma prefeitura e chegar lá e dizer, olha, meu nome é Breno, eu sou o sócio administrador da empresa M2A e eu vim fazer o treinamento de vocês. E a pessoa olhar para mim e dizer assim, espere um minuto aí, que eu vou ver se realmente é você. Já dando aquela descredibilidade, achando que você não seria capaz. Diversas vezes aconteceu isso comigo. E assim, a minha maior gratidão hoje é saber que eu consegui dar uma solução para aquele problema daquelas pessoas e hoje em dia essas pessoas reconhecem essa capacidade, entendeu? Então isso é muito gratificante. Só que como eu consegui fazer com que essas pessoas me dessem essa credibilidade? Eu consegui fazer isso através de um pouco de conhecimento. Porque muitas vezes no setor público existe sempre aquela pessoa que é entendida, sabe? Aquela pessoa que faz a mesma coisa há 20 anos, que está lá sem se atualizar a parte jurídica e tal, mas ela sabe que aquilo funciona daquele jeito porque ela a vida inteira fez aquilo. Então, para mim convencer ela de que não é bem daquele jeito que ela precisa fazer, eu precisava demonstrar um pouco de conhecimento. E esse conhecimento eu adquiri estudando bastante. Lógico que tem a vivência do dia a dia, né, de estar sempre acompanhando as assessorias, mas estudando bastante. Nesse período de início da empresa, eu estava ingressando na faculdade de Direito. Então, todo esse período, eu estudava pelo período da noite e durante o dia eu trabalhava na empresa, tentando fazer uns treinamentos, fazendo apresentações, viajando. Muitas vezes acabava perdendo aula até da faculdade, porque eu não conseguia chegar a tempo. Mas, graças a Deus, as coisas foram caminhando. Eu consegui concluir minha faculdade. Muito esforço, há 1 ano estou formado, né? Graças a Deus, a gente só esperando a aprovação na ordem para poder exercer a profissão. E a empresa, graças a Deus, caminha de vento em popa aí, graças a Deus, os clientes super satisfeitos com o serviço prestado. Muito bem, uma palavra que é comum nas falas de vocês é a questão da superação, né? Cada um tem o seu desafio, algo mencionou aí a situação do medo de falar em público, né? Da timidez, isso aí a gente sabe que ele não tem mais, a tirar pelo bom dia que ele dá todos os dias lá no Instagram, ele não tem mais essa, ele perdeu completamente a timidez, né? E assim, cada um com seu desafio, o Breno traz a questão de trabalhar e estudar, né, e conciliar aí as duas situações. Comigo não foi diferente, no meu curso de Direito foi todo trabalhando durante o dia e estudando à noite, é realmente muito desafiador, né? Você precisa gostar de ambas as coisas que faz. Eu acho que de início já é essa primeira mensagem que a gente traz para as pessoas que estão nos ouvindo. Breno, por favor. Seu microfone. Com relação à timidez, foi uma superação que eu também tive de passar. Vou contar uma história aqui
aconteceu comigo com relação à timidez. Eu, no começo, eu tinha muito medo de viajar, de não saber chegar em determinado local, certo? O que acontece? Uma vez eu precisava fazer uma viagem para Lavras da Mangabeira e não tinha quem fosse, tinha que ser eu. Aí eu cheguei pro meu pai e disse, pai, não tem como o senhor não ir, que o senhor já está no caminho. Aí disse, meu filho, eu preciso atender determinados municípios aqui, vai ter que ser você. E foi nesse dia que eu quebrei a minha barreira, entendeu? Eu me superei nesse dia porque eu disse assim, eu preciso fazer isso, porque senão eu nunca vou conseguir evoluir. E graças a Deus, a relação da timidez me ajudou bastante, até mesmo na faculdade, porque eu morri de vergonha de falar em público. Falar para 10 pessoas, 15 pessoas, que nem eu já fiz um treinamento numa sala de uma prefeitura, era uma coisa que eu jamais imaginava na minha vida. Então, assim, graças a Deus, devido às experiências, às necessidades que a gente tem na vida que superar, eu superei essa barreira também. Como o Alan falou, a timidez no começo é uma coisa que é inevitável. Mas se você está ouvindo essa live agora e você tem vontade de um dia atuar em algum campo que precise falar, atuar em público, é a hora de você perder o medo, é na sua escola, é apresentando o seu trabalho, é não tendo vergonha de dizer, de errar, porque assim, eu creio que o maior medo que a pessoa tem é de errar. É um medo de ser julgado, é aquela coisa que te prende, entendeu? E assim, quando você bota na sua cabeça que você é humano e que todo mundo é passível de erro, fica muito mais fácil você superar essa barreira, entendeu? Então, assim, você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Se você quer ser alguma coisa na vida, você quer galgar um cargo melhor, quer chegar no seu empreendimento de qualidade, você precisa acreditar numa coisa. Primeiro, você não é o dono da verdade. Segundo, você é humano e você pode errar. O que você pode fazer para minimizar o teu erro é tentar buscar ao máximo o conhecimento na área que você está trabalhando. Então, assim, se eu puder dar um conselho para quem está acompanhando a live agora, tente ao máximo fugir dessa timidez, entendeu? Porque essa timidez, muitas vezes, te impede de agarrar oportunidades que talvez essa oportunidade você não tenha mais. Sem dúvida. Muito, muito boa essa sua colocação. Serve até realmente de conselho de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né, a partir das próprias experiências que vocês trazem para a gente hoje. Eu acho que isso é muito importante para os nossos jovens, os nossos amigos que ainda tentam uma colocação aí no mercado de trabalho, ouvir essas experiências, né, para se lançarem, se jogarem, que é uma característica da juventude, de se jogar mesmo, né? Infelizmente, né, por conta até do que nós discutimos aqui, ainda há poucos espaços, né, para que a juventude possa se inserir. E, assim, como o Breno falou, a questão do medo de errar, isso é algo muito presente, mas nós também temos que ter a consciência de que se a gente não errar, a gente não vai aprender, a gente não vai acertar, né? A gente só pode retirar um aprendizado, né, a partir de erros. E eu acho até que, pegando um gancho nessa situação, exige-se muito do jovem experiência para ingressar no mercado de trabalho, né? Exige-se muito do jovem experiência. Mas como ter experiência? Se eu sou jovem, se eu não tive oportunidades, por exemplo, de estágio, né, de capacitação, de aprendizado, então eu acho até desumano exigir-se experiência de um jovem que tenta entrar no mercado de trabalho, né? Aquele que vai com vontade, né, que pretende, que busca a sua inserção aí, seja em qualquer área que for, ele precisa, no mínimo, ter a confiança, né, que alguém acredite que ele possa ingressar ali e fazer diferente, né, e adquirir a experiência a partir daquela primeira oportunidade. Então, é muito difícil, né, e a gente vê que isso é uma prática, né, das empresas, sobretudo, né, e de vários órgãos, inclusive em se tratando de acesso a concursos públicos, que se exigem títulos, né, que se exige experiência profissional. Quando a gente fala de juventude, de alguém que está tentando alçar ali o mercado de trabalho pela primeira vez, chega a ser desumano
essas exigências, né? Quando nós sabemos que só é possível ter experiência a partir dos erros e a partir das oportunidades. E uma coisa bastante interessante que vocês falaram também, acho que foi o Breno, com relação à ideia, né? Diante de uma situação lá, ele mencionou a questão da licitação e tal, e as ideias, as grandes ideias, elas partem, no mais das vezes, de fato, da juventude, né? Daqueles que estão ali, né, buscando se inserir no mercado de trabalho, que tem uma ideia interessante de empreender, de desenvolver, às vezes, até uma própria habilidade sua, né? E falta aí a questão da oportunidade. Então, a ideia, né, se nós formos trazer aqui para o nosso debate, ela é importante e, na maioria das vezes, ela parte, de fato, de pessoas como nós, que têm a coragem, digamos assim, né, e pensam em realizar, né? Pensam em realizar. Aqueles que já têm experiência têm muito menos a contribuir do que um jovem que pretende se destacar no mercado de trabalho. Assim como eu vejo, eu acho que pegando um gancho aí das colocações, das posições dos amigos, é mais ou menos nesse sentido. O Aleph também trouxe um ponto interessante com relação à associação entre juventude e tecnologia. Né, a associação entre juventude e tecnologia. Né? Se nós formos pegar aí as grandes mentes hoje, né, da tecnologia, vocês são exemplos, mas pegar, por exemplo, aqueles que gerem as nossas redes sociais, o Facebook, pelo qual nós estamos transmitindo aqui a nossa live hoje, são pessoas jovens que ousaram, né, e hoje se destacam no mercado de tecnologia, né? Diante de quê? Da necessidade, da expansão do mercado tecnológico, do acesso à informação, e aí aquelas pessoas que já estavam no mercado de trabalho, com experiência, com idade, né, não se mostravam em determinado momento com ideias que só a juventude pôde e foi capaz de contribuir com esse sistema. Então eu pensei essas colocações que vocês trouxeram aqui para divagar um pouco também algumas ideias que tenho para auxiliar aí a nossa juventude, os nossos amigos. E assim, vocês falaram aí sobre as vivências de cada um, as dificuldades, a gente sabe que existe, para uns mais, para outros menos, mas tudo que nós fazemos nas nossas vidas é bastante desafiador. E o tema da nossa live de hoje, o tema central, né, é a política na criação de oportunidades para os jovens empreendedores, para os jovens de um modo geral, se inserirem nesses espaços de decisão. E daí, quando a gente fala nisso, a gente pensa, pelo menos a gente pensa assim de imediato, em políticas públicas, em algo que o poder público possa fazer para auxiliar, para inserir esse jovem no mercado de trabalho. Né? Então, é o nosso próximo ponto aqui da nossa conversa, e eu queria ouvir de vocês, né, a partir dessas experiências que vocês trouxeram, inclusive por conhecer a realidade de vários outros municípios do estado e do país, né, de que modo que isso vem sendo trabalhado, né, que políticas públicas voltadas para a juventude vocês considerariam eficazes, né, sob essa perspectiva, né, e aí a gente vai batendo um papo aqui e trocando ideias sobre esse tema. Fiquem à vontade. Bom, eu estava pensando quando estava falando sobre isso, e eu acredito que eu ia até falar anteriormente que foi um dos grandes desafios que gerir a vida financeira, por exemplo, né? Quando você passa a empreender, você tem uma empresa, então tem recursos que é da empresa e você tem os seus recursos, suas despesas pessoais, né? E pegando esse nicho, eu acredito que, como políticas públicas, aulas de educação financeira, por exemplo, se nós tivéssemos nas escolas, né, de como gerir sua vida pessoal, porque você tem sua vida pessoal financeira e quando você passa a empreender, você também tem que gerir a sua empresa, né? Tem os gastos da empresa, você vai ter um prolabore, você vai ter o seu salário, você não pode misturar aquilo que é pessoa física com pessoa jurídica. Você tem que entender agora que você tem uma pessoa jurídica a cuidar. Então, eu acredito que educação financeira seria uma matéria muito legal que nossos jovens já poderiam ter, por exemplo, no ensino médio, né? Não precisar vivenciar tudo. Eu, por exemplo, fui aprender sobre vida financeira ao longo
da minha caminhada quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? Então, eu acredito que isso facilitaria bastante, certo? Seria uma política pública. Eu acredito que também, que eu anotei aqui, uma matéria sobre empreendedorismo. Eu acredito que se a gente... Tudo começa na educação, né? Então, se a gente tivesse uma matéria sobre empreendedorismo, quais são as profissões que estão se destacando mais no mercado, aquilo ali o jovem ele já começaria a sonhar com a profissão dele, ou já começar a ler livros sobre essa profissão, né? Por exemplo, eu, quando estudava, meu sonho, eu sempre amei a matemática, gostava demais de matemática. Então, meu sonho era ser contador, né? E eu queria ser contador até o meu segundo ano do ensino médio. Eu vou passar na faculdade para exercer a contabilidade. Só que chegou a grande oportunidade. O Breno falou sobre isso e é muito importante a gente falar sobre isso aqui, que a gente tem que estar atento à oportunidade. A oportunidade ela passa muito rápido, muito rápido. Se você não pegar, o Breno solucionou o problema lá da cotação, exemplo. Se ele não tivesse feito isso, né, passaria muito rápido, talvez já não daria mais tempo, né? E eu agarrei a oportunidade, eu fui convidado pelo meu irmão para abrir a empresa e começar a empresa, e eu agarrei a oportunidade. Uma das grandes coisas também é a questão de muitas pessoas, elas não acreditam em você. Então, para você que está assistindo essa live, seja você o primeiro a acreditar em você. Porque vai ter muita gente que vai dizer, não, cara, essa oportunidade... Eu mesmo tive pessoas que disseram, cara, essa oportunidade não vai dar certo. Essa oportunidade, cara, tu vai deixar teus estudos, tu vai deixar de ser contador e para apostar no sonho, né? Para apostar numa ideia futura. E assim, não, eu vou agarrar essa oportunidade e vou acreditar nessa oportunidade. E assim eu fiz. Mas uma das coisas é isso. Eu acredito que começa na educação, começa nas escolas, como o Breno falou, na faculdade. Eu não me formei ainda, mas tenho o sonho de me formar ainda. Fiz muitos cursos, né? Fiz cursos sobre gestão, fiz cursos sobre vida financeira, vida emocional, porque além da gente gerir a empresa, gerir nossas finanças, a gente precisa gerir a nossa mente também, porque é um turbilhão de coisas para a gente associar, né? Não é fácil, porque empreender exige muitos desafios, existe contas, existe boletos, né? A gente sendo bem franco, né? Mas no final de tudo isso vale muito a pena, né? Quem não se arrisca, ele não experimenta, né? Então, o primeiro passo é você se arriscar, se lançar na oportunidade, que com certeza você vai desfrutar isso aí futuramente. Bem. Breno? Rapaz, pegando o gancho já do que o Alisson falou há pouco, da parte da educação, também acho que seria essencial, se fosse possível, incluir uma cadeira de gestão pública. Por que gestão pública? Vamos lá. Infelizmente, quando a gente começa a falar do setor público, você pode rodear e vai acabar caindo em corrupção, política, má vontade de político, enfim, coisas desse assunto, que não é o caso agora. Mas como é que a gente poderia evitar isso? Se eu coloco uma cadeira de gestão pública para que eu possa dar aos alunos uma noção básica de como é que funciona a gestão pública, como é que funciona a prefeitura, como é que é aplicado os dinheiros, as verbas que são percebidas pela prefeitura, para onde é que elas vão, qual é a finalidade dela, o que é que um vereador faz, qual é a função dele, enfim, esse tipo de conhecimento. Por quê? A partir desse tipo de conhecimento, eu possibilito aquela pessoa que adquiriu esse conhecimento a cobrar os direitos dela. Por exemplo, se a gente for lá na Constituição e ver que o poder emana do povo, então, o povo, ele é quem vai colocar o representante dele para poder fazer aquilo que interessa a ele como correto, que ele acha que é correto, certo? Então, o quê? A partir do momento que eu
eu possibilito a pessoa ter conhecimento de como funcionam as coisas, de o que é certo, o que é errado dentro do meio público. Junto a isso, eu possibilito a ela a realizar cobranças. E essas cobranças vão fazer com que hajam representantes do povo de melhor qualidade. Porque a partir do momento que ela escolhe uma pessoa e ela vê que aquela pessoa está fazendo algo errado, que não foi o que ela prometeu, que ela se comprometeu durante uma campanha, ela pode muito bem cobrar, olha, eu sei que isso que você está fazendo não é assim, isso está errado, então isso não deve ser feito dessa forma. Então, permite a cobrança, certo? Aproveitando também o ensejo, eu gostaria de falar o seguinte, o setor público, querendo ou não, mesmo com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, pandemia que está acontecendo, está assolando o mundo inteiro, todo mundo tem dificuldade, as empresas fechando. Se você pegar dados aí, 40% das pequenas e médias empresas fecharam devido a isso, certo? Nesse mês de junho, são 700 mil pessoas desempregadas. Então, isso é um mal que está causando todo mundo. Mas, dentre todos os males, ainda é a administração pública que gera mais dinheiro. Então, consequentemente, é a administração pública que pode possibilitar uma perspectiva de vida para essa pessoa que está desempregada, entendeu? A partir do momento que, vamos supor, eu faço uma bolsa, eu forneço uma bolsa para os melhores alunos da Escola Marechal, vamos supor. Os top 5 alunos da escola que saíram melhor durante o ano letivo, eu vou conceder uma bolsa para que eles escolham qual área eles desejam atuar. Vamos supor, fazer um convênio com uma dessas faculdades mais próximas da região, para permitir que esse aluno faça a faculdade dele, sonhe, que ele abra a mente dele, que ele tenha contato com novas pessoas, para que depois essa pessoa capacitada, ela possa voltar ao município e contribuir. Um exemplo claro disso é até nosso amigo aqui, meio do Alves, amigo de infância nosso, o Kennedy. Kennedy saiu muito novo de Piquet Carneiro, e hoje é médico, formado em Fortaleza. Então, uma pessoa dessa, ela pode agregar demais ao município. Outro exemplo disso é o Matheus, filho da Magda, hoje contador, está trabalhando fora, trabalhando no Maranhão, no Pará, se não me engano. São pessoas que podem vir contribuir com o município. Essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de sonhar, elas tiveram a condição de fazer uma faculdade, de conhecer pessoas, de observar maiores, de receber mais oportunidade de vida, entendeu? A partir do momento que um aluno encerra o colegial no Marechal e simplesmente senta em casa sem perspectiva nenhuma de vida, de ter uma empresa, de ter um cargo, de querer algo na vida, essa pessoa ela se perde. É muito mais propícia que essa pessoa se entregue aos mundos das drogas, que ela comece a se alcoolizar e seja mais um para essa triste situação que o país vive de dependentes químicos, ou então de pessoas que se perderam no mundo das drogas, né? Então, assim, tudo parte de uma oportunidade. A partir do momento que eu dou uma oportunidade para as pessoas, eu faço com que elas tenham uma condição de vida melhor e possam proporcionar à família dela melhores condições de vida. E isso se torna uma bola de neve, entendeu? Quanto mais pessoas mais qualificadas, com mais condições, mais eu vou aumentando as condições de vida dela, da família, enfim. Muito importante essas ponderações de vocês, e tudo passa pela questão de fato oportunidade, né? Porque quando o Breno fala e cita alguns exemplos aí, a gente vê que foi preciso, em alguns casos, os nossos jovens saírem daqui de Piquet Carneiro, né? Para poderem, e isso a gente vê todos os dias, não é de hoje. Então foi preciso alguns jovens saírem de Piquet Carneiro para poderem, né, se destacar, de certo modo, desenvolver as suas habilidades, estudar, né, e certamente não é sem muita dificuldade, né, mas tudo parte da questão realmente acho que do protagonismo, né, de ter a ideia, de ter foco, né, e de seguir, não se deixar abater por todas essas dificuldades que a gente já mencionou aqui, né. Então, essa ideia do Breno, né, de incentivar, né, de criar meios para garantir, né, que os nossos jovens aqui permaneçam ou que, em saindo, voltem para contribuir com o nosso município, é muito importante. Eu acho uma ideia bastante interessante. E isso abre um leque para uma série de políticas públicas, né? Uma série de ações para
incluir o jovem. Eu acho que a palavra é essa mesmo, a inclusão. E acho que o Aleph falou a questão de quando você sai, né? Isso é algo muito comum na nossa juventude de hoje, um turbilhão de coisas. Às vezes os nossos pais querem e esperam algo da gente, né? Quando a gente está saindo ali do ensino médio, com muitas ideias, na verdade, do que fazer, do que ser, né? De como ingressar no mercado de trabalho. E esse turbilhão, ele precisa ser transformado, eu acho que, em esforços, né? Que a gente decida e abrace, de fato, as oportunidades. Eu acho que uma coisa muito importante que o Aleph falou, as oportunidades, depois que elas passam, você não tem mais como correr atrás. As oportunidades são poucas? São. Infelizmente, são muito poucas. A gente está tratando, inclusive, disso, né? De um modo geral. É preciso a gente discutir mais a questão da criação de oportunidades para a juventude. Mas as poucas que nós temos, a gente precisa, né, agarrar. E aí o jovem, mais das vezes, o Breno deu aí o exemplo, né, da nossa escola aqui, Marechal, de ensino médio, então muitas das vezes o jovem sai ali, tem várias ideias, vários pensamentos, mas às vezes se desestimula porque não consegue e entende que de repente seria o caso de ingressar logo no outro dia no mercado de trabalho, e a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não funciona dessa forma. É necessário, de fato, um esforço, né, foco, segurar essas oportunidades, né, buscá-las onde tiverem de ser buscadas, e eu acho que o poder público, como o Breno falou, uma chave, um ponto muito importante nessa criação, sobretudo quando a gente fala de municípios em que nós não temos, como é o caso aqui de Piqué Carneiro, a atividade industrial, né, o trabalho, né, a renda, a atividade principal aqui do nosso município é, de fato, a agricultura e o comércio, né, e na via de regra também a gestão pública, né, a administração pública, que congrega aí os serviços, né, fazendo aí esse apoio às atividades principais da agricultura e do comércio. Então, assim, sobretudo nesses casos, né, e mais especificamente aqui em Piqué Carneiro, é necessário que a gente discuta a criação de oportunidades para que os nossos jovens permaneçam no município e, em saindo, que retornem para contribuir, né? Eu falava no início aqui sobre o Estatuto da Juventude, e ela criou uma política nacional de juventude, entre tantos outros direitos, como educação, saúde, lazer, cultura. Ela traz a necessidade e até a obrigatoriedade mesmo para estados e municípios garantirem acesso, né, dos jovens ao mercado de trabalho, por meio de estágios, por meio de capacitações, formas de aprendizagem, para que eles possam se colocar, né? Eu tenho certeza, pelo que eu ouvi de vocês dois, né, e são exemplos que, a meu ver, se aplicam a todo e qualquer cidadão piquense, de qualquer município, né, independentemente da área, ou do auxílio, ou do apoio familiar, ou externo que possa vir a ter, mas esses exemplos e esses desafios que vocês enfrentaram, eles são comuns a todos nós, né, seja o medo de falar em público, seja uma oportunidade que eu tive e deixei passar, certo? Seja a oportunidade de, mesmo trabalhando, estudar, porque eu penso maior, né? O Aleph citou isso daí, embora ele tenha trabalhando muito, mas quer ainda concluir a formação de nível superior. Então, assim, como eu disse no começo também, o que todos nós jovens temos em comum são os sonhos. E é isso que a gente não deve deixar falecer de modo algum, né? Então, eu acho que é isso, e foi muito bem exposto pelas mensagens que vocês trouxeram aqui, né, para os nossos jovens, de entusiasmo, de otimismo, de acreditar, né? Porque a gente falava no início que muitas vezes as pessoas não acreditam em nós por sermos jovens, né, por não termos muita experiência, mas acreditar, ter fé, parte de nós, né, tem que partir de nós mesmos, né, do jovem que está nos assistindo, que tem um sonho, seja ele qual for, às vezes até de desenvolver uma habilidade pessoal, né? Nós temos, eu me lembro aqui agora, aqui em Piqué Carneiro, muitos jovens que se destacam no esporte, por exemplo, jogadores fantásticos, né? Em várias turmas aqui, vários times, várias equipes. Então, assim, às vezes, quando nós estamos falando aqui
jovem, de empreender, de pequena empresa, mas tudo que a gente está falando se aplica a todas as áreas, para que o jovem possa se desenvolver a todas as suas habilidades. Basta que haja o quê? Oportunidade, né? E que saiba agarrar essa oportunidade. Breno, por favor. Só fazer uma adenda aí, aproveitando que o doutor falou da questão do esporte, né? Eu e o Alex, assim, desde de novinhos, a gente sempre jogou bola, jogou vôlei, e assim, a gente também sempre levantou a bandeira de mais incentivo ao esporte aqui no município, inclusive. Por que a gente sempre lutou por isso? Porque, assim, a gente tirava os exemplos dos próprios amigos da gente, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente fazia com que os nossos amigos deixassem de ir para uma festa, deixassem de ir beber, ou seja lá qual for outro tipo de finalidades que eles teriam de fazer, para ir jogar bola, para ir jogar um vôlei. Então, assim, a partir do momento que eu tenho políticas voltadas ao esporte, de incentivo, de inclusão do jovem, para poder trazer aquele jovem que está lá perdido, sem nenhuma oportunidade, com a mente vazia, trazer ele para dentro do esporte, para ocupar a mente dele, para desenvolver uma pessoa melhor, fazer com que essa pessoa venha a se desenvolver não só no esporte, mas também nas escolas, na escola, para que ela tenha cobranças angariadas na escola. Assim, e nem sempre esse tipo de atitude de incentivar é tomado pelos municípios. Eu acho que muitas vezes a grande maioria dos municípios não veem isso como algo de tamanha importância, que possa ter tanta relevância, né? Durante o meu curso preparatório para o exame da ordem, eu conheci algumas pessoas, inclusive meu amigo Leonardo, que ele trabalha com esporte aqui em Iguatu, e lá eles têm mais de 100 alunos do futebol, e eles fazem com que essas pessoas pratiquem esporte, mas que, juntamente ao esporte, elas precisam ter um determinado desempenho na escola para que elas possam continuar fazendo parte daquilo ali. Dentro daquele grupo, ele consegue fornecer todo o material para ela praticar o esporte, desde roupa, calçado, a parte de material das bolas, apitos. Também consegue fornecer tratamento fisioterapeuta, todo um plano de saúde para cuidar daquelas pessoas que estão ali. Só que para que essa pessoa possa ter esse tipo de benefício, ela precisa ter um determinado desempenho nas escolas com relação às notas. Por quê? Com isso, eu faço com que o aluno estude, para que ele tenha uma oportunidade, se não der certo no esporte, ele possa vir a ter uma oportunidade em outro ramo. Muito bem, acho que é exatamente esse sentido aí, né, de garantir oportunidades de estágio, de aprendizado, porque, como a gente falou, o mercado cobra muita experiência, né, do jovem. Então, como ter experiência sem passar por todo esse processo aí de aprendizagem, de oportunidades ali na saída do ensino médio, da própria formação em nível superior, né? A gente tem muitos colegas, o Breno, eu tenho certeza que tem também nessa área do direito, né? Colegas que concluíram a faculdade e certamente ainda estão um pouco perdidos sobre que rumo tomar, né? Aquele turbilhão de que o Aleph falou. Então, assim, de fato condensar isso tudo, aproveitar as oportunidades, seja em que área for. E isso que o Breno falou sobre a questão do esporte aqui em Piquet Carneiro é algo muito, muito forte, muito presente, né, que a juventude se envolve, né, felizmente, né, nos últimos anos tem havido, sim, uma grande melhora e incentivo à prática do esporte, né, sobretudo diante da regularidade dos campeonatos, né, apoio da administração pública às equipes, né, e também a esses eventos, mas é claro que nós sempre podemos fazer mais, sobretudo para garantir que esses nossos jovens desenvolvam as suas habilidades e contribuam cada vez mais com o nosso município. Nós já estamos chegando a 1 hora de live, né, acho que a gente já agradecer aqui mais uma vez a todas as pessoas que se mantêm atentas aqui. Embora isso não seja o final, ainda vamos conversar um pouco, mas já me sinto muito feliz e honrado por tudo que aprendi aqui das experiências que o Aleph, que o Breno
nos trouxe, a mim e a todos que nos assistem. Tem sido, de fato, bastante enriquecedor aprender com as experiências de vocês e passar essa mensagem para os nossos jovens, para as pessoas que nos assistem, né? E assim, acho que a gente até já falou, basicamente, nesse último ponto, sobre a forma que o poder público, que a política pode ajudar na criação dessas oportunidades, e daí de vocês, se há, além dessas, né, o Aleph trouxe aí, o Breno também, a questão da capacitação, uma série de outras experiências que eles veem em outros municípios, se há ainda, assim, algo que vocês queiram pontuar, sugestões de políticas públicas para garantir essas oportunidades, sugestões práticas, né, de que modo a gente poderia, para as pessoas que estão nos ouvindo e até para a gente poder aproveitar o que a gente está propondo aí para o futuro, né, de sugestões práticas, né, de inserção e criação de oportunidades para os nossos jovens. Aí eu queria ouvir, se houver mais algum da parte de vocês, fique à vontade. Tiago, assim, ó, quando eu terminei minha faculdade, a minha monografia, ela basicamente envolveu esse tema que a gente está debatendo agora, certo? No caso lá, a minha monografia era desenvolvimento local e regional das micro e pequenas empresas através da política pública. Então, assim, através da minha monografia, eu consegui levantar alguns dados, por exemplo, as micro e pequenas empresas hoje no Brasil, elas são as que mais empregam no país. Elas empregam 60% das pessoas hoje. E essas empresas são as empresas que consomem a mão de obra menos qualificada. Não obrigatoriamente essas empresas exigem que você já tenha tamanha experiência, que é exatamente o problema maior de hoje em dia. Que por a empresa precisar ter resultados, ela precisar ter lucros, ela sempre está querendo que venha uma pessoa para somar com aquela empresa, não uma pessoa que somente seja mais um, entendeu? As grandes empresas precisam de pessoas que venham para que aquilo ali cresça cada vez mais. Geralmente, as micro e pequenas empresas, elas consomem a mão de obra com menos qualificação. Aí, o que é que eu faço para que essas empresas tenham condições de consumir mais mão de obra? Eu preciso injetar nelas um capital para que elas precisem contratar, por meio de uma demanda. Vamos supor a seguinte situação. Aqui no município de Quer Carneiro, existem diversas empresas nessa situação de ME ou EPP. Como é que o poder público pode incentivar essas empresas de forma que elas possam consumir essa mão de obra? Vejamos. Na alimentação, na aquisição dos alimentos para compor a merenda escolar, existe uma série de alimentos lá que é possível que a prefeitura faça uma divisão por lotes. A partir do momento que ela faz a divisão por lotes, ela permite que várias empresas consigam fornecer cada lote. Por exemplo, a empresa 1 ganhou o lote 1, a empresa 2 ganhou o lote 2, e a 3, lote 3, e assim por diante. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu consigo distribuir de uma forma melhor aquela verba da prefeitura. Porque mesmo, como eu falei há pouco, mesmo diante de todas as dificuldades que o mundo está passando, ainda é o setor público onde existe uma quantidade maior de verba que é possível distribuir de uma forma melhor, que possibilite que essa renda seja distribuída de forma igual para toda a população. A partir do momento que eu dou a oportunidade de uma ME ou EPP começar a fornecer para o setor público, eu faço com que essa ME ou EPP também tenha a condição de consumir a mão de obra menos qualificada, consequentemente, gerando mais emprego. E isso acaba se tornando uma bola de neve. Por quê? A partir do momento que eu gero mais emprego, eu faço com que mais pessoas tenham condições de consumir dentro do município. Consumindo dentro do município, eu vou fazer com que o comércio do município se desenvolva. O comércio do município se desenvolvendo, o município, consequentemente, vai arrecadar mais impostos. E isso, como eu falei há pouco, é uma bola de neve que só tende a crescer cada vez mais. Então, apostar, possibilitar que as micro e pequenas empresas elas estejam fornecendo, elas estejam próximas ao setor público, isso aí, consequentemente, vai melhorar na questão das oportunidades, tanto para os jovens, como até para aqueles que não são tão jovens, mas estão desempregados, precisando de uma oportunidade.
Sim, sem dúvidas, William. Parece que o Alex saiu aqui da... Mas, enfim, vamos seguir aqui enquanto o Alex retorna. Acho que ele está voltando aqui. Então, Voltei aqui. Caiu, meu amigo. Posso falar? Vou voltar. Pronto. No gancho que o Breno estava falando, e eu estava aqui lembrando de alguns programas que já temos hoje, né? A gente fala muito em ter, em criar coisas novas, mas nós temos programas, por exemplo, como o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Esse é um programa fantástico, né? Que hoje a gente, vários microempreendedores se regularizaram, né? Passaram a contribuir, né? Com sua GPS, né? Com o seu INSS, estão regulares, aptos a tirarem notas fiscais, aptos a prestar serviço com a administração pública, com empresas, né? Hoje, por exemplo, lá em Fortaleza, a nossa empresa, a gente só contrata pessoas que estejam regulares, porque a gente precisa da saída nos impostos e tudo mais. Então, eu acredito também que poderia ter mutirões para regularizar pessoas que fazem algo no município, né? Regulamentar isso mesmo, para que a pessoa passe a ter um CNPJ, ela é um MEI, mas ela começa aquela jornada dela de empreendedor, né? E ela começa a pegar gosto da coisa. Poxa, eu tenho um CNPJ, agora eu emito a nota fiscal, agora eu contribuo para o meu país, né? Eu faço minha contribuição. Então, assim, a pessoa, por exemplo, tem direito a mulher, por exemplo, ela tem direito ao auxílio maternidade, né? Então, tem uma série de benefícios que isso é uma política pública que já existe, que é o MEI. Hoje é muito fácil. Recentemente, eu vi colegas fazendo o MEI no mesmo dia, já tendo inscrição municipal, já podendo emitir nota fiscal eletrônica. E hoje, com a pandemia, a gente viu que esses serviços digitais têm crescido cada dia mais, né? Antigamente, a gente só conseguia fazer isso se fosse na prefeitura, para regulamentar, para fazer isso e tal. Hoje, não, a gente consegue, às vezes, fazer tudo online, né? Então, eu acho que a gente pode ser regular a gente individualmente já, entendeu? É o primeiro passo. Sempre converso com pessoas e eu digo assim, olha, por que você não abre um MEI? Por que você não fica regular? Por que você não tira suas certidões bem conforme o figurino? Eu tenho certeza que oportunidades virão. Muitas das vezes, pessoas perdem a oportunidade de fechar com uma grande empresa que precisaria tirar uma nota de 5 mil, 6 mil reais, porque não tem um MEI, né? Então, eu acredito que mutirões, né, juntamente com a prefeitura, para regularizar esses cadastros e possíveis serviços na prefeitura, como o Breno falou, ser feito por essas pessoas, abrir editais, né, de chamamentos, enfim. Eu acredito que o primeiro passo é se ajeitar, né, se regularizar, que aí, com certeza, vai vir muitos serviços aí para todo mundo. Só aproveitando que o Alan falou agora, é importante realmente regularizar essas pessoas, tirar elas da informalidade, porque a partir do momento que eu regulamento ela, como eu consigo enquadrar ela como uma espécie de empresa, como uma PJ, eu consigo, com isso, enquadrar ela dentro das regalias que são trazidas pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Isso vai fazer com que ela tenha melhores condições de participar nas licitações dos setores públicos. Porque eu só posso conferir o direito que tem lá no Estatuto da Microempresa, que é a Lei Complementar 123, se essa pessoa tiver regulamentada, se ela tiver com os documentos dela todos certinho. Até porque ela vai precisar passar por um processo de licitação que vai exigir uma série de documentação que ela só vai ter se ela tiver regular. A partir dessas sugestões aí que vocês trazem, a gente traz uma constatação, é que falta muito, né, aos jovens o conhecimento acerca de como se formalizar, de como se regularizar, né? Falta muito conhecimento, até de como poder, né? Às vezes o jovem ele tem uma ideia, né? Às vezes até começa a fazer ali muito incipientemente, mas ele não tem acesso à capacitação, a conhecimento para poder desenvolver essas habilidades. Então, essas sugestões aí que vocês trazem são
perfeitas, né, e trazem essa constatação de que precisa haver treinamento, precisa haver aprendizagem sobre esses métodos, né. Vocês trazem aí a lei do MEI, né, do microempreendedor individual, falam dessa questão das pequenas e médias empresas, mas muitos dos nossos jovens só sabem disso por ouvir falar, né, e por estarem nos ouvindo aqui nesse momento. E aí eu me lembro que agora, bem recentemente, o governo do estado do Ceará, ele firmou uma parceria e criou um sistema de capacitação, que é chamado de Juventude Empreendedora, que visa justamente isso, né? Agora, recentemente, no mês de junho, houve cursos online, em razão da pandemia, que visa justamente isso, capacitar, né, ensinar os jovens a abertura e a manutenção de pequenas empresas, né? Porque abrir, se a gente for ver, e vocês já trouxeram isso, abrir é muito fácil, né? Se ensinar o caminho das pedras, todo mundo abre uma empresa, todo mundo inicia um negócio, mas manter é que é o mais difícil, né? A gente precisa ter muito equilíbrio, foco, né? Então, assim, é necessário que haja capacitação, que haja treinamento, que haja, de fato, oportunidade para que, se não garantir diretamente o ingresso do jovem no mercado de trabalho, seja através de um emprego, seja através de um espaço para que ele desenvolva as suas próprias habilidades, mas uma oportunidade no sentido de que ele possa caminhar com as próprias pernas, né? Eu acho que essa é uma mensagem que eu retiro, assim, das duas colocações que vocês trouxeram, a partir dessas sugestões, e que a política, como um todo, o poder público, pode, sim, auxiliar nesse caminho. Acho muito importante também esse nosso debate de hoje. Vocês falavam aí, eu ia pontuando aqui alguma situação, duas aqui que eu gostaria para me colocar, e já ouvir as considerações finais de vocês. Estamos com 1h15 de conversa, com relação eu diria, ao conhecimento mesmo do jovem sobre a gestão pública, né? O Breno, ele trouxe aí a sugestão, inclusive, de que isso fosse aprendido nas escolas, nas universidades, porque a gente cobra muito, né? Como eu falo, nós, enquanto jovens, a gente cobra muito da política, resultados, soluções mágicas, mas muitas das vezes a gente não conhece, né, por dentro como funciona, né, de que modo a gente pode extrair dali essas oportunidades. E eu acho que a colocação que o Breno pontuou é muito importante, né, para que a gente possa mobilizar os nossos jovens a terem essa consciência crítica, de que se eu reclamo, né, da política hoje, está nas minhas mãos, né, o poder de fazer com que ela funcione, né, para garantir essas oportunidades. Então, eu acho que é preciso um empoderamento, um maior conhecimento que parte da inclusão dos nossos jovens nesses espaços de decisão, né, isso é muito importante. E ouvir sempre a juventude, né, que quisera eu estar aqui numa live com 20, 30 jovens discutindo sobre esse assunto, né. Infelizmente, isso era algo que a gente costumava fazer, mas a pandemia nos afastou um pouco das pessoas, né, e as lives, esses sistemas de videoconferência, né, que jovens criaram, nos permite conversar sobre isso, né, de levar essa mensagem que vocês trouxeram para os nossos amigos e amigas que nos escutam. Então, acho que, sobretudo, ouvir a juventude, né, que aqui está representada na pessoa de vocês dois hoje, que trouxeram, né, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para todos que nos assistem ainda, né, que nos aguentam ainda aqui depois de 1h15, porque o debate, de fato, foi muito rico, né? Temos aqui vários comentários parabenizando a vocês, a iniciativa, né, e certamente será de muita valia, sobretudo para os jovens que nos assistem, ganharem esse reforço de ânimo, de entusiasmo, para correr atrás dos sonhos. Eu acho que é a principal mensagem que a gente pode deixar nessa noite. E aí, infelizmente, pelo horário, né, eu adoraria, quero agradecer demais a vocês, mais uma vez, por terem aceito o nosso convite, né, assim como vocês, todos os demais que já conversaram com a gente aqui nas nossas muitas lives que eu já
perdi a conta, né, tem trazido debates e discussões riquíssimas para a população local e, de modo geral, para todos aqueles que acompanham as nossas páginas, de maneira bastante imparcial, né, despida de qualquer paixão, de qualquer proselitismo eleitoral, por assim dizer, apesar de que tanto vocês quanto todos que nos assistem sabem, né, da minha pré-candidatura a vereador por Piquet Carneiro, mas isso não tem orientado, né, os nossos debates, nenhum deles, né, de modo bastante imparcial, para que a gente possa realmente levar a mensagem que os nossos amigos e as nossas amigas querem ouvir. E certamente as sugestões de vocês vão ser muito aproveitadas, anotei tudo aqui no caderno, até para montar aqui as nossas propostas, é aquilo que a gente pretende fazer se puder merecer a confiança do povo de Piquet Carneiro. Então, agradecendo mais uma vez a vocês e colocar à disposição para vocês fazerem as suas considerações finais e deixar uma mensagem para aqueles que ainda nos assistem. Muito obrigado mesmo. Bom, primeiramente, doutor Tiago, quero agradecer, né? Agradecer a live, o convite, dizer que fiquei muito feliz. Quem dera que eu tivesse uma oportunidade dessa, né? Na minha época, quando eu era jovem, corri aqui pelo Piquet Carneiro, estava jogando bola na quadra, tem uma live dessa, né? Com tanto conhecimento, tanta experiência, apesar de pouco tempo, mas que foi de grande valia esse tempo que a gente passou aqui. Quero dizer para você que está me ouvindo agora, qual é teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual é a tua meta de vida? Qual é a tua visão? O que é que tu faz de bom hoje, agora, não para frente, mas o que tu faz de bom agora? Coloca isso no papel e faz da melhor forma. Isso é empreender. Se regulariza, fica regular, fica pronto, fica preparado. Porque a oportunidade, ela chega, como a gente falou, ela passa e se você estiver preparado, meu irmão, com certeza você vai subir nesse foguete e com certeza vai decolar muito. Tá certo? Quero dizer que para mim foi uma honra dividir essa live, doutor Tiago, com o meu primo Breno. Eu e o Breno, a gente sempre esteve junto aqui nessa cidade, andamos sempre juntos, praticamente fomos criados juntos desde pequeno, e para mim é uma honra, cara. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer em sua pessoa a toda a sua família, por todo o carinho, por todo o acolhimento que sempre vocês tiveram comigo, e dizer, cara, que para mim é uma honra e uma satisfação enorme estar participando com você dessa live e dizer a todos que acompanharam e ficaram até agora, meu muito obrigado. Muito obrigado à minha família que está assistindo também. E agradecer a Deus, né, por tudo. Dizer que é só o começo. A gente tem muito a caminhar. Sou jovem, estou aprendendo todo dia, não sei de tudo. Todo dia é um novo desafio, todo dia é um novo caminho, mas com certeza com fé, com esperança, né? Buscando sempre o conhecimento da maneira que a gente pode. Com certeza a gente vai realizando cada sonho. E eu queria dizer também, para encerrar, uma dica minha. Eu tenho uma coisa comigo que é o mural da vida extraordinária. Então, eu tenho anotado todos os meus sonhos. Então, se você está vendo esse vídeo, faz isso. Anote todos os seus sonhos. Porque muitas das vezes a gente quer algo, mas se eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer. Então, se eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer, né? Então, eu sei o que eu vou buscar, eu sei a hora que eu vou me levantar, eu sei a hora, quantos livros eu preciso ler, né? Eu sei como eu preciso buscar a Deus, buscar para ficar com a mente mais limpa, mais reservada. Então, escreve teus sonhos. E é isso aí. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Tiago. Conte com a gente. Desejo aí boa sorte. E bora para cima. Eu que agradeço, Aleph. Obrigado mesmo pelas experiências que você trouxe para a gente. Mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Foi um momento muito riquíssimo para mim, para todos que nos assistem.
dividir esse espaço com você e com o Breno, que fala agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Tiago pela oportunidade que está nos dando aqui nesse exato momento de estar conversando um pouco com vocês, de compartilhar nossas experiências de vida, um pouco do nosso conhecimento, um pouco do que a gente já sofreu e, de uma certa forma, poder ajudá-los para que vocês passem por essa fase que todos vão passar de uma melhor forma, certo? Eu gostaria de agradecer ao Alisson aí, que meu primo, irmão, que criou junto com a gente, que é um cara excepcional aí, cara incrível, altamente competente, merecedor de tudo que já tem, que ainda vai conquistar. Se eu puder deixar um recado para quem está nos acompanhando agora, eu acredito que tudo na vida vem por meio de mérito. Nada vem por acaso ou por sorte, e sim por mérito seu. Então, se você realmente tem um sonho, se você deseja algo na vida, corra atrás, que uma hora vai chegar. E na hora que chegar, você vai estar preparado para agarrar a oportunidade e não deixar ela passar. Porque, como já foi falado diversas vezes aqui na live, a oportunidade, depois que ela passa, não tem outra. Então, faça por onde, estude, procure se acompanhar das melhores pessoas, procure a oportunidade, porque no momento que chegar a oportunidade ideal para você, você vai estar preparado para agarrar ela. Tá bom? Mais uma vez, agradecer ao Tiago aí, doutor Tiago, desejar boa sorte aí na sua candidatura, que tudo dê certo para você, agradecer ao Aleph aí, que Deus abençoe vocês todos. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, a honra foi toda minha ter você essa noite com a gente. Como eu disse, foi um debate muito, muito rico, né? Certamente todos que nos assistiram, sobretudo os jovens, vão tirar muitas experiências, muita injeção de ânimo para poder, mesmo durante esse período e quando a gente passar dele, né, estarmos renovados aí para buscar e para lutar pelos nossos sonhos. Como você disse, a gente precisa tê-los, né? O Aleph deu o exemplo da gente rascunhar ali os nossos sonhos, porque às vezes nós próprios esquecemos dos sonhos que a gente tem. Então, é importante que a gente tenha sempre, se a gente não tem alguém que os lembre, que nós mesmos façamos algum esforço, alguma dica como a que o Aleph trouxe, para que nós não esqueçamos dos nossos sonhos. E o Breno trouxe a questão de correr atrás deles. Então, nós precisamos acreditar, e acreditar que eles são possíveis, né? Mas eles precisam contar realmente com o nosso entusiasmo, que é próprio da juventude, né? Com a vontade de correr atrás e a coragem, que é próprio dos jovens, então aproveitar para poder agarrar essas oportunidades. Fiquei muito honrado, muito feliz mesmo de vocês terem aceito o nosso convite, foi um debate riquíssimo, eu é que agradeço a vocês, o Aleph disse lá no início que ficou surpreso com o convite, mas a mim em nada surpreendeu, porque eu já os conhecia, ainda que não com muita proximidade, mas para mim foi de muita valia, né? Era isso que eu esperava realmente desse debate, superou todas as expectativas, né? E eu quero demais agradecer a vocês e a todos que nos assistiram. Certo? Um abraço a todos os amigos que têm todas as semanas atendido ao nosso convite para discutir conosco assuntos importantes para a sociedade de um modo geral, para a nossa sociedade local. A gente já discutiu aqui eleições, fake news, juventude agora, mercado de trabalho, saúde mental em tempos de pandemia. Então, assim, é muito bom poder contribuir de alguma forma com as pessoas, com aquelas que nos acreditam confiança e nos fazem nos sentir merecedores de estarem até aqui, até nesse momento, nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês, Aleph, Breno, de coração. Espero que daqui para frente vocês tenham, eu já os tenho na conta dos amigos e espero que seja recíproco. Estou aqui à disposição de vocês, como de todos que nos assistem. Um forte abraço, fica com Deus, saúde para todo mundo. Boa noite.